Israel e Irã estão à beira de um confronto direto. E não foi a primeira vez. E, se nada mudar, talvez não seja a última. Mas o que realmente está por trás desse conflito? Porque, no fundo, essa história diz mais sobre medo, poder e fantasmas do passado do que sobre religião ou segurança. Por isso, hoje a gente vai conversar sobre o que quase ninguém explica. Por que Israel e Irã se tornaram inimigos históricos e o que isso revelou sobre o mundo em que a gente vive. Antes de começar, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui no Conversa Fora a gente fala sobre política, história e sociedade de um jeito mais calmo, mais profundo e, às vezes, mais poético. Se você quer entender o mundo sem gritaria, com senso crítico e escutativa, esse canal é para você. Então se inscreve, ativa o sininho e vem conversar com a gente. Durante décadas do século XX, Israel e Irã não foram inimigos. Muito pelo contrário, o Irã foi um dos poucos países muçulmanos a manter relações diplomáticas com o Estado israelense. Mas tudo mudou em 1979. Nesse ano, o povo iraniano derrubou o Shah, um ditador aliado do Ocidente, e instaurou um novo regime, teocrático, anti-americano, anti-sionista. O país rompeu relações com Israel, que passou a ser retratado como uma extensão do imperialismo dos Estados Unidos no Oriente Médio. A partir dali, a rivalidade entre os dois países deixou de ser apenas diplomática. Ganhou contornos ideológicos, religiosos e geopolíticos. Mas é importante dizer, essa tensão não se explicou só pela religião. Ela se deu principalmente por uma disputa de poder e influência regional. O Irã procurou se firmar com uma grande potência xiita da região, influenciando diretamente a política e os conflitos em países como Síria, Líbano, Iêmen e Iraque. Para isso, financiou e armou grupos como o Hezbollah, o Hamas e diversas milícias aliadas. Israel, por sua vez, fez de tudo para conter essa expansão. Construiu alianças com países árabes sunitas, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e passou a atacar bases e comboios ligados a esses grupos armados, principalmente na Síria. Os dois países entraram num jogo perigoso, onde cada movimento acendeu novas chamas. Foi um xadrez estratégico com repercussões que ultrapassaram as fronteiras do Oriente Médio. O conflito se expandiu silenciosamente, através de sabotagens, ataques cibernéticos, assassinatos seletivos e operações secretas. No centro dessa disputa esteve o programa nuclear iraniano. Durante anos, o Irã afirmou que queria desenvolver energia nuclear apenas para fins pacíficos, mas Israel e seus aliados viram esse avanço com desconfiança e medo. Em 2015, as potências globais firmaram um acordo com o Irã. Em troca da suspensão de sanções econômicas, o país aceitou limitar o enriquecimento de urânio e permitir inspeções da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Mas em 2018, os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, romperam unilateralmente o acordo. Alegaram que o pacto era fraco e favorecia o Irã. Isso ocorreu após forte pressão do governo israelense. A resposta iraniana foi clara. O país reativou seu programa com mais intensidade. O risco de uma bomba nuclear voltou ao centro das discussões, e Israel passou a considerar o programa iraniano uma ameaça existencial. Desde então, a escalada se deu em câmera lenta. Israel realizou dezenas de ataques contra posições iranianas e de milícias aliadas na Síria. O Irã respondeu com mais investimentos em drones, mísseis e aliados não estatais. O conflito se manteve no escuro, como uma guerra de sombras. Mas entre 2024 e 2025, algo mudou. O Irã lançou mísseis diretamente contra território israelense, em resposta a ataques anteriores. Israel retaliou. O mundo assistiu a um confronto inédito nas últimas décadas e à possibilidade real de uma guerra aberta entre os dois países. O que pouca gente comentou foi que essa guerra escondeu outras guerras dentro dela. Israel já travava uma guerra brutal contra os palestinos em Gaza e na Cisjordânia. O Irã lidava com uma crise econômica profunda, protestos populares e repressão interna. Ambos os governos usaram o conflito externo para fortalecer sua posição interna. Quando o inimigo está do lado de fora, fica mais fácil silenciar as vozes de dentro. E o envolvimento de potências estrangeiras só aumentou a tensão. Os Estados Unidos seguiram como aliados de Israel,
A Rússia se aproximou do Irã e da Síria. A China tentou mediar a paz, mas com interesses comerciais. O Oriente Médio virou o palco de uma disputa indireta entre blocos globais, num cenário muito parecido com a Guerra Fria. Enquanto tudo isso acontecia, a Guerra da Informação corria em paralelo. Cada lado construiu a sua narrativa. Israel falava em autodefesa. O Irã falava em resistência. A mídia internacional amplificava essas versões, muitas vezes sem questionar. Mas o que quase ninguém mostrava era o rosto das pessoas comuns. O medo das famílias em Tel Aviv, a insegurança dos jovens em Teherã, o luto nos vilarejos do sul do Líbano, a dor nos campos de refugiados palestinos. E o Brasil? Onde entrou nessa história? Embora pareça distante, o conflito entre Irã e Israel afetou diretamente os preços dos combustíveis, as rotas comerciais e o clima político global. O Brasil importou petróleo da região, exportou carne para Israel e sentiu o impacto econômico de cada bombardeio. Além disso, o aumento das tensões internacionais se refletiu também no aumento de discursos extremistas aqui dentro. Em tempos de guerra, os discursos de ódio viajam rápido. O mais trágico talvez tenha sido perceber como, em nome da segurança, governos ignoraram a vida. A diplomacia foi sendo substituída por drones, as negociações por mísseis e o direito à existência por ameaças existenciais. Mas ainda houve quem insistisse em construir pontes, mesmo no meio das ruínas. Foram jornalistas, professores, artistas, ativistas, gente que continuou dizendo: não é preciso escolher entre dois lados, quando a escolha deveria ser sempre pela vida. Houve saídas. Ainda há, mas exigem coragem política. Reativar os acordos nucleares, frear o financiamento de grupos armados, respeitar o direito de todos os povos a existir, com dignidade. E talvez o mais difícil é romper o ciclo da vingança. Porque no fim das contas, o que esse conflito revelou foi que não existe paz possível quando o medo se transforma em política de Estado. É claro que isso soa como utopia, mas talvez seja isso que esteja faltando no mundo de hoje. Utopias mínimas. Sonhos pequenos, mas teimosos. Como o sonho de que crianças israelenses e iranianas possam crescer sem sirenes, sem bunkers, sem trauma. Que elas possam um dia estudar essa parte da história nos livros e não nos escombros. E você? O que pensa sobre tudo isso? O que quase ninguém está dizendo e você gostaria que dissessem? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem conversar com a gente. Até a próxima. Conversa fora, porque às vezes o mundo só faz sentido quando a gente conversa.